Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Eugênio, terapeuta holística, e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu criei esse canal com o propósito de compartilhar um pouco do meu conhecimento em terapias holísticas e dar algumas dicas mais simples e fáceis de se realizar em casa. Você deve estar se perguntando por quê, né? Bom, eu acredito que no futuro não muito distante, as terapias holísticas deixarão de ser terapias alternativas ou complementares à medicina atual, que é voltada a tratar doenças e será a primeira opção em tratamentos de saúde. Já existem vários estudos e pesquisas que indicam que o nosso corpo físico é intrinsecamente ligado à nossa mente e ao nosso espírito. Ou seja, a qualidade dos nossos pensamentos é crucial para a saúde do nosso corpo. Então, esse primeiro vídeo é justamente para elucidar essas informações e falar um pouquinho sobre mecânica quântica e física quântica, que estão a um passo de reconhecer a questão da espiritualidade, e dar uma breve introdução sobre a medicina tradicional chinesa e as técnicas terapêuticas que eu utilizo. Mas primeiro, vamos abrir a nossa mente e deixar a informação adentrar, porque nós somos pura energia e energia é informação. Vai aparecer agora um PDF na tela para vocês irem acompanhando a leitura, tá bom? Consciência da mente com o corpo. Hipócrates, o médico e filósofo grego que foi o pai da medicina ocidental, gostava de repetir enquanto cuidava dos seus pacientes que o homem é uma parte integral do cosmo e só a natureza pode tratar seus males. Com isso, ele queria mostrar que as causas das doenças eram naturais e não punições divinas como se acreditava até então, e que o equilíbrio e a saúde do corpo estão diretamente ligados ao ambiente em que vivemos. Essa mesma frase voltou a soar bem atual nos últimos anos, ao mesmo tempo em que ocorre uma popularização dos métodos alternativos à mesma medicina ocidental que Hipócrates fundou. A vida em estado de saúde é a harmonia. Saúde é pensar positivo, construtivo e feliz. A doença ocorre quando uma parte do todo não vibra em sintonia. Doença é pensar de modo negativo, infeliz e destrutivo. A doença é a cristalização de uma atitude mental e basta tratar essa atitude para que a enfermidade cesse. A enfermidade ou desequilíbrio da energia, que se torna aparente por seu estado mental negativo, é produzida por um conflito. A doença não é material, e sim energética. Devem-se tratar as causas, os desequilíbrios energéticos, e não os efeitos, as doenças físicas. Ou seja, deve-se tratar a personalidade do paciente, e não a enfermidade. A origem das doenças são proveniente de 7 defeitos do homem. Primeiro, orgulho. Segundo, crueldade. Terceiro, ódio. Quarto, egoísmo. Quinto, ignorância. Sexto, instabilidade mental. Sétimo, cobiça e gula. E são 7 os caminhos do equilíbrio e da liberdade. Primeiro, paz. Segundo, esperança. Terceiro, alegria. Quarto, fé. Quinto, certeza. Sexto, sabedoria. Sétimo, amor. Tem uma frase que eu utilizo há alguns anos já na minha vida. Sou eu que controlo a minha mente, não a minha mente que me controla. Analisando os 7 defeitos que dão origem às doenças, podemos perceber que são características bem pertinentes do ego. Separar o ego da gente mesmo é extremamente difícil, mas se conseguirmos enxergar o quanto deixamos ser dominados por ele, já é um grande começo. Para isso, o controle da mente é fundamental, aonde retornamos à frase inicial e já conseguimos analisar se o 6º defeito faz parte dessa lista. Enfim, faça uma autoanálise, coloquem no papel para visualizar e tentar pelo menos melhorar 1% a cada dia. Agora eu vou dividir novamente um outro PDF para vocês irem acompanhando a leitura, tá bom? Mecânica e física quântica versus espiritualidade. Para entender como a ciência e a espiritualidade se aproximaram, vamos resumir de forma bem simples o porquê cada uma delas estava tão distante uma da outra,
Em poucas palavras, podemos dizer que a espiritualidade sempre lidou com questões que vão além do mundo físico, além da matéria. Ela trata de assuntos relacionados ao espírito, à alma, questionamentos existenciais que nos ligam com crenças que não podem ser explicadas pelos nossos cinco sentidos. Já a ciência sempre esteve do outro lado. A ciência trabalha com o que pode ser provado, analisado e estudado. Isso nos mostra como ela está ligada ao mundo físico, ao que é concreto e possível de se perceber através dos cinco sentidos. Em outras palavras, o que não pode ser provado através da matéria não existe. Por isso é tão difícil para os pesquisadores lidarem com assuntos que vão além do mundo físico, que é exatamente onde a espiritualidade atua. Somente agora, pesquisadores começam a caminhar em direções de teorias que podem explicar as questões espirituais. De forma bem resumida e simplificada, podemos falar que os assuntos de física quântica estão mostrando que a matéria pode ser alterada pelo pensamento. Essas partículas minúsculas podem ter alterações em um nível que antes não sabia ser possível. E se é possível alterar a matéria com pensamento, isso explicaria muitos efeitos encontrados em praticantes de religiões e práticas espirituais. Seja uma oração, uma meditação ou um ritual em que a pessoa saia transformada, isso começa a ter uma explicação mais científica com os novos conceitos que surgem com a física quântica. Para quem já teve experiências espirituais, isso não muda muita coisa, pois os efeitos vão continuar os mesmos. O que muda mais é para os céticos que não experimentam nenhuma dessas práticas por não serem comprovadas cientificamente. Com o avanço desse estudo, talvez o número de pessoas interessadas em práticas espirituais pode aumentar. E quem sabe a espiritualidade e a ciência estejam caminhando para ficarem cada vez mais próximas. Eu sempre me considerei uma pessoa espiritualizada e sempre acreditei em Deus, mas de uma forma inconsciente, como se fosse Ele que escolhesse o meu destino. Até eu ter o despertar espiritual, onde eu comecei a estudar mecânica quântica e onde eu comecei a assistir as palestras do professor Eli Couto, que foram milhares, onde eu conheci o trabalho do professor Paulo Cassiano e descobri o quanto nós somos poderosos e co-criadores da nossa realidade. Reconheci a centelha divina que habita em mim, comecei a ser mais consciente dos meus pensamentos e dos meus reais desejos e, principalmente, a não fazer julgamentos, tanto dos outros, mas principalmente de mim mesmo. É um processo extremamente difícil. Tem dias que eu consigo, tem dias que não. Mas o grande segredo é a gratidão por tudo que nós temos na nossa vida. Porque o universo, ele só entende a abundância. Ou seja, nós temos que focar no que temos e no que queremos. E sempre colocar as nossas intenções ou orações, enfim, como vocês queiram chamar. Sempre colocar elas no afirmativo, no positivo, na abundância. Nunca colocar elas no negativo, na escassez. E confiar que em breve teremos nossos objetivos alcançados. E se vocês quiserem ter mais conhecimento e entendimento sobre o assunto, eu indico o professor Eli Couto. Para mim, ele é referência nesse assunto. Ele tem bastante conteúdo no YouTube, ele tem podcast no Spotify e ele também tem um site com muito conteúdo bom e gratuito. E eu quero deixar bem claro que esse foi o meu processo e ele é o início dessa jornada. E cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu tempo. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras nem tanto. E o objetivo desse vídeo não é para comparação, e sim para motivação, para você continuar no seu processo de despertar espiritual, de autoconhecimento, expansão de consciência, ou para você que nem começou esse processo ainda e está procurando referência, está procurando motivação, que esse vídeo seja um. Agora eu vou dividir com vocês o terceiro e último PDF para acompanhar a leitura. Medicina tradicional chinesa trata o indivíduo integrado e vivo, com uma visão holística, onde todas as partes se comunicam e fazem parte do todo. A causa dos desequilíbrios externos são os fatores externos, como calor, frio, umidade, secura, vento,
que penetram no ser humano e os desequilibra. E a causa dos problemas internos que afetam os órgãos e as vísceras são as emoções mal digeridas e vividas pelo ser humano. O tratamento consiste em fortalecer o sistema imunológico para não permitir que os fatores externos penetrem no ser humano e tratar e harmonizar as emoções, buscando sempre um equilíbrio entre Yin e Yang. Terapias holísticas. Atualmente, a terapia holística tem se mostrado uma profissão promissora, atendendo à demanda de cuidar do ser humano como um todo. Sabemos que a medicina tradicional, as pessoas são tratadas por vários profissionais. O terapeuta holístico vai atuar em todos os campos, físico, mental e emocional. De acordo com a queixa do cliente, se escolhe a melhor técnica e oferece um atendimento completo, resolvendo várias queixas e proporcionando bem-estar. Dentre várias técnicas, algumas delas relacionadas com o tratamento dos chamados corpos sutis do ser humano, que recebem diversas denominações conforme o jargão adotado pelos estudiosos da matéria. Todas elas têm em comum a abordagem direcionada ao sistema dos chakras e nadis, estruturas energéticas, respectivamente helicoidais e tubulares, responsáveis pelo fluxo, circulação, renovação e equilíbrio da energia vital no organismo energético do ser humano. E as técnicas terapêuticas que eu utilizo é a mesa multidimensional arcturiana, mesa radiônica ascensão estelar, mesa vibracional arcturiana, cromoterapia, cristaloterapia, auriculoterapia e florais de Bach. As terapias multidimensionais, elas atuam puramente no campo energético das pessoas, alinhando e ativando os chakras, a limpeza e blindagem do campo vibracional, entre outras questões. Enfim, é uma ferramenta que pode ser utilizada em todas as áreas da vida e podendo utilizar outras técnicas terapêuticas juntamente com a mesa, como cristais, cromoterapia, reiki, ervas, florais, constelação familiar, arquétipos, enfim. É um trabalho tão magnificente que permite usar o conhecimento das terapias holísticas para potencializar os efeitos e, consequentemente, os resultados. Basta você dominar as técnicas, obviamente. Hoje é só uma apresentação de cada terapia que eu utilizo e no decorrer dos próximos vídeos eu estarei falando especificamente de cada terapia. Vou apresentar pelo menos uma técnica terapêutica que pode ser feita em casa. Inclusive, o próximo vídeo eu vou estar falando de cromoterapia e como utilizar a cromoterapia no nosso dia a dia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta se vocês ficaram com mais alguma curiosidade sobre o tema e compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto, mas principalmente que tenha agregado conhecimento. Gratidão e até o próximo vídeo.